Muitas vezes nos deparamos em nossas vidas com fatores realmente fora do nosso controle. Escapar pode ser uma saída, ou apenas um adiamento para os novos eventos que virão. Acreditar no sobrenatural e que o paranormal existe é algo grandioso, mas existe o lado ruim. Nem sempre o sobrenatural são fadas e criaturas boazinhas. Existe um outro lado. Tudo começou com uma mensagem na minha caixa de correio. Logo após do café da manhã e do cigarro matinal, decidi verificar a minha caixa de correio. Comprei essa casa em um leilão por um valor bem baixo. Fica em um povoado tranquilo. Eu sou uma jovem moça da cidade. Não fazia ideia de como seria a vida no interior, até que fiz alguns amigos na área. Com a compra da casa, também adquiri um pequeno terreno agrícola. Coloquei os meus sapatos e saí de casa ainda sonolento. Abri a caixa do correio e achei um pássaro morto lá dentro. No início pensei que fosse uma brincadeira de criança, já que na semana passada encheram minha calçada de papel higiênico. O pássaro estava desfigurado, como se um cachorro tivesse mastigado. Não havia mais nada dentro da caixa do correio. Comecei a achar que talvez tivesse sido aquelas crianças malditas. Então, no dia seguinte, decidi levantar mais cedo para pegar as minhas correspondências. Nada aconteceu, sem problemas. Peguei minha correspondência da própria mão do carteiro. No início da semana seguinte, saí para checar a minha caixa de correio como sempre. Mas dessa vez fiquei horrorizado com o que vi. A caixa era branca e estava totalmente suja de sangue. Abri cuidadosamente e dentro havia um gato mutilado. Engasguei. Me deu ânsia de vômito. Corri para a garagem, pus minhas luvas e tirei o pobre animal dali. Colado nele havia uma nota. Na nota havia o desenho de um smiley feito com o sangue do animal, um smiley sorridente. Fiquei enjoado com aquilo. Quem acharia aquilo divertido? Matar um pobre animal? Enterrei o gato no meu quintal e segui normalmente o meu dia. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã e saí para verificar minha caixa de correio à procura de algo errado. O gato que eu havia enterrado no quintal estava outra vez enfiado na caixa do correio, dessa vez com outra nota. Essa nota tinha um smiley zangado, desenhado novamente com sangue. E logo abaixo havia escrito: "Não gostou do meu presente?" Enfurecida e finalmente cheia dessa palhaçada, decidi enterrar o gato outra vez e ficar acordada a noite inteira vigiando a caixa do correio. O tempo passa lentamente. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã e nada aconteceu. Finalmente, às 3 da manhã, vi um movimento do outro lado da estrada, no milharal de frente para minha casa. Uma figura retorcida seguindo em direção à minha varanda. Observei atentamente até que ela chegasse abaixo da minha luz de segurança que fica no meio da varanda. O que vi, nem sei como posso descrever. Se era um homem ou se era uma mulher, ou se pelo menos era humano. Estava curvado como um velho, com longos braços retorcidos que se movia de modo anormal. Sua cabeça estava inclinada para baixo, procurando por algo que havia deixado cair. Parecia totalmente frágil, mas se movia com uma grande velocidade, rapidamente em silêncio. Segui para a janela dos fundos e observei desenterrar o gato, segurá-lo nos braços. Ele acariciava o gato como se o animal ainda estivesse vivo. E a criatura correu para a frente de minha casa. Voltei para a janela da frente e observei, seguindo para minha caixa de correio. E colocou lá dentro, para depois desaparecer na escuridão. Naquele dia, não saí de casa. Estava chocado com o que tinha visto.
Dormi um pouco e resolvi sair para fazer algumas compras. Quando voltei, tirei a carcaça do pobre animal de dentro da minha caixa de correio e o enterrei novamente. Dessa vez em outro local para ver o que aconteceria. Com a lanterna em minhas mãos e outra observando na janela da frente, vi estranho e veloz homem saindo do campo e entrando em minha varanda, seguindo o mesmo ritual. A criatura, que parecia farejar no escuro, seguiu para um novo local onde eu havia enterrado o corpo do gato e cavando com as próprias mãos. Abri a porta de minha casa, saí, mirei a lanterna no homem e gritei: "O que diabos o senhor está fazendo aí?" O homem virou-se para me encarar, e foi quando observei de perto, pela primeira vez. Seu corpo parecia ter sido mastigado por um urso, roupas rasgadas, pele apodrecida, dentes completamente expostos e irregulares e olhos fundos. Corri rapidamente para dentro de casa e tranquei a porta, no momento em que ele deu um grito agudo e correu em minha direção. Peguei uma pistola que havia comprado há pouco tempo, mirei na porta e esperei que o animal arrombasse a porta para entrar. Porém, ele não fez isso. Apareceu na janela. Mirei e apontei, porém errei. Enjoada, vomitei. Coloquei-me atrás do sofá e fiquei ali sentado, com os meus olhos fixos na porta, a lanterna apagada. Ouvi o barulho da figura atrás da porta, como se estivesse tocando a porta, não de forma agressiva. Logo após fazer alguns barulhos e grunhidos, foi-se embora, mas antes, eu juro, ouvi um fraco riso. Riso de um fumante com os pulmões estragados. Fiquei sentado no sofá sem reação por horas, não sei por quanto tempo, porém vi o sol nascer. Passei os olhos pela casa, tudo parecia tão quieto. Então fixei meus olhos na porta e fui até ela. Abri, marcas de mãos com dedos anormais longos e um sorriso desenhado em minha porta. Lá também estava grudado o resto do cadáver do gato. Suspirei tentando acalmar-me, mas ainda permanecendo alerta. Voltei para o sofá, deitei-me e fechei os olhos. Adormeci. Horas depois levantei-me. Despertei de um pesadelo horrível. Eu estava muito estressada e com o medo crescendo dentro de mim. Pensava na coisa que estava lá fora. Limpei as entranhas do gato de minha porta. Lavei o sangue da minha calçada. Reuni coragem para sair e checar a caixa do correio, quando encontrei uma simples carta. Curioso, abri e senti um arrepio percorrer o meu pescoço. Não havia palavras, apenas um sorriso, o mesmo sorriso desenhado em minha porta. Rapidamente amassei a carta e joguei no chão. Saí aquela noite. Fui ficar com meus pais na cidade por algum tempo, sem explicar minha situação para eles. Simplesmente falei que estava cansado da vida do interior e precisava de uma mudança por algumas semanas. Eles concordaram alegremente. Quando retornei para minha casa 3 semanas depois, o horror desabou sobre mim, pois a minha casa não estava como eu havia deixado. Assim que entrei, podre atingiu meu nariz e vomitei no chão, tapando meu nariz com a camisa. Prossegui para ligar a luz. Com a luz acesa, eu gritei de desespero. Havia entranhas e corpos de animais espalhados por toda a sala. Alguns estavam encostados no sofá, como se fossem seres humanos, em meu sofá, e todos me encaravam enquanto eu estava paralisada de medo na entrada. Por toda a parede branca de minha sala havia Smiley sorrindo. E havia a mesma frase escrita várias e várias vezes: "Estou com muita raiva de você." Estava escrita com sangue. Levantei o sofá procurando pela minha pistola, mas ela havia sumido. Vi um movimento que vinha do corredor, onde a luz da sala não iluminava. Algo estava vindo para a sala.
Saindo do corredor, iluminado pela luz da sala, estava a criatura que quase me matou na noite em que fugi de casa. Ela virou os olhos para mim e sua boca se abriu em um sorriso doentio. Num pulo, ele começou a vir em minha direção. Eu virei rapidamente e corri para fora, batendo a porta atrás de mim. Entrei no carro e dei partida. Peguei a estrada principal o mais rápido que pude. Atrás de mim, pelo retrovisor, vi a figura correndo para o meu carro, batendo com os braços no porta-mala e tentou pular em cima do meu carro. Porém, pisei no acelerador e consegui afastar-me daquela coisa terrível. Dirigi a noite inteira, o mais longe que pude daquela casa, daqueles malditos animais mortos, daquela maldita criatura. Logo estava fora dos limites da cidade. Decidi parar em um posto e encher o tanque. Estacionei e saí do carro. Meus olhos se arregalaram quando vi o porta-malas, que estava completamente amassado. Abasteci rapidamente e segui para a casa dos meus pais. 6 meses depois, eu já estava morando em um apartamento no centro da cidade e lidando com os meus problemas rotineiros e alguns pesadelos ocasionais. Mas estava feliz por ter saído daquela casa, me afastado daquele monstro que rondava por lá. Porém, eu fui checar a minha caixa de correio pela manhã e havia uma carta sem remetente. Dentro, um papel amassado. Havia um desenho de um smiley sorrindo. E as palavras, você não pode se esconder, rabiscadas abaixo do sorriso.